Shanks e Marshall the Teeth, dois piratas opostos que possuem similaridades. Barba Negra é apresentado como uma barreira que tenta impedir Luffy, enquanto Shanks é o principal motivador do sonho do garoto. Teeth se destaca através de atitudes egoístas como matar um companheiro em busca de poder e entregar outro para conquistar patamares mais elevados, enquanto o Ruivo se destaca pelo altruísmo ao proteger seus amigos e sacrificar seu próprio braço pela próxima geração. Agora, ambos dividem o mesmo patamar a nível mundial e são aqueles com potencial infindável para instaurar o caos. Por isso, no vídeo de hoje, devido ao Road to Laugh Tale Volume 2, vamos comentar sobre esses dois incríveis Yonkou e várias outras informações. Foi mostrado quem é o 10º Capitão Titânico de Barba Negra, foi revelado qual é a espada mais poderosa de One Piece, o caos em escala global é o maior plano já executado por Marshall the Teeth e Shanks é a maior ameaça para o governo mundial. Vem comigo descobrir sobre tudo isso, falar dos acontecimentos do Reverie, Lâminas Negras e muito mais. Então não esquece de se inscrever no canal e já deixar aquele like que ajuda pra caramba. Vem comigo pro vídeo. Parte 1. O mundo em caos. Vamos dar uma olhada então nas informações completas do Road to Laugh Tale Volume 2. A primeira parte é dedicada ao caos que engloba o universo de One Piece. 2 Yonkous caíram, uma reviravolta global é inevitável? A gente sabe que a resposta é sim. Temos aí o anúncio da queda de Kaido e Big Mom e a pergunta que não quer calar: como o mundo irá reagir a esse acontecimento? A gente sabe que quem tá no meio desse turbilhão são os Yonkou restantes, a pior geração, os antigos Chichibukai, a marinha e os revolucionários. Então parece que tudo realmente vai culminar numa tempestade que trará mudança. Como a gente viu no capítulo 1053, Oda faz questão de deixar bem claro que o mundo lá fora tá um completo caos e que a marinha tá realmente enfraquecida. E os editores que escreveram esse artigo seguem com essa mesma pegada de mostrar como os eventos conturbados ao redor do mundo encaminham One Piece para a sua reta final. Meu palpite continua sendo que a SSG não cumpriu seu papel de substituir os Chichibukai na balança do mundo e talvez também tenham mudado de lado, não garantindo assim a marinha o poder prometido e já testado por Vegapunk. Durante o decorrer do vídeo a gente vai esbarrar em alguns outros pontos que contribuem para essa ideia. Na página seguinte a gente tem uma sequência muito interessante, dando ainda mais ênfase nesse caos que percorre o mundo. Temos uma passagem com os Gorosei mencionando que chegou a hora de uma grande limpeza, o equilíbrio do mundo não pode ser mantido para sempre. E foi uma sequência bem legal de páginas porque foi complementar. A gente tem um cenário mostrando os principais nomes que vão se envolver nessa terrível tempestade que afetará o mundo. E logo nos é mostrado aqueles que mais serão atingidos por essa tormenta, aqueles que se encontram no topo da sociedade, que está cada vez mais fragilizada. A Terra Sagrada treme porque o mundo se recusa a permanecer estático, como se as ocorrências através do planeta estivessem perto de eclodir na maior guerra de todos os tempos. E a gente sabe que tá. A estabilidade do mundo está muito delicada. Os 3 grandes poderes, o quartel-general da marinha, os 4 Yonkou e os 7 Chichibukai sempre mantiveram o equilíbrio. Agora, esse equilíbrio entrou em colapso e o mundo está caindo de cabeça no caótico desconhecido. Vale lembrar que no capítulo 908, a gente tem Musama com os cartazes de Luffy e Barba Negra cortados, uma imagem de Shirahoshi perfurada por uma adaga e a de Vivi ele carrega em sua mão. Certamente luzes, por assim dizer, que precisam ser apagadas. E isso aqui é bem interessante e a gente tem que dar um mérito aos editores desse volume, porque até aqui a sequência de páginas tem uma correlação evidente e dá uma ideia de progresso na informação, como se fosse uma sucessão de fatores que levasse essa cadeia bem vinculada de eventos. E isso progride para a página a seguir, onde temos os grandes acontecimentos do Reverie. Temos um pequeno apanhado relembrando os principais revolucionários e almirantes que estavam lá, mas o destaque obviamente fica para Sabo, cujo paradeiro permanece desconhecido. Vamos dar uma conferida no que é mencionado sobre o status do conselheiro líder dos revolucionários, o famoso segundo no comando. Alvoroço no 4º dia do Reverie. O exército revolucionário atacado pode se arriscar em uma jogada para resgatar seu companheiro Kuma, que foi escravizado pelos Tenryubitos. Os jornais cobriram o confronto entre os revolucionários e os almirantes da marinha e também diziam algo inusitado sobre Sabo.
E essa menção a algo inusitado é o que faz todo mundo que conhece o personagem ficar chocado. Makino tá preocupada, o filho de Shanks provavelmente tá tranquilo porque é só um bebê e não entende nada de nada, Dadan e os bandidos da montanha tão em prantos, Koala tá em negação e o Dragon busca manter ali o equilíbrio, a calma, vendo a necessidade de confirmar a veracidade daqueles fatos pra só aí tomar uma decisão. Como a gente mencionou a Vivi e a luz que precisa ser apagada, claro que um dos eventos do Reverie teria o país em que ela é princesa envolvido. Depois que Vivi se uniu a Shirahoshi na Terra Sagrada, algo aconteceu com seu lar. Até Garp está inquieto, o que poderia ter acontecido com Alabasta? O curioso aqui é que o Garp menciona que desde que nenhum sangue seja derramado, ele normalmente considera isso como pacífico, mas dessa vez é diferente. O que pode dar a entender que não houve uma fatalidade com alguém de Alabasta como o Rei Cobra, que muito se especula que teria sido assassinado no Reverie, mas abre margem para interpretarmos que algo foi feito pelo governo mundial sem derramamento de sangue, mas que o próprio herói da marinha julga uma atrocidade. A princesa Vivi, visto que Alabasta está envolvida, pode ter sido sequestrada a mando de Musa-Ma. E para concluir os eventos do Reverie, temos Morgan's Big News com 3 manchetes, uma fatalidade, uma tentativa de homicídio e os resultados da votação que já nos foram revelados. A maioria do Reverie concordou com o projeto de abolir os Chichibukais, que foi proposto pelos reis de Alabasta e Dressrosa, que sofreram nas mãos de Crocodile e do Flamingo, que abusaram desse cargo para tiranizar esses países. E os comentários sobre esses piratas vinculados ao governo mundial se concluem com o seguinte: os atuais Chichibukais eram apenas 4, Bug, Mihawk, Weevil e Hancock, e um dos parágrafos menciona o seguinte: os Chichibukais conquistaram suas posições graças à sua reputação de piratas poderosos, então a marinha decidiu não deixá-los por conta própria e dedicou muitos recursos à sua captura. E isso também pode ser uma justificativa pro Oda dar tanta ênfase que a marinha tá enfraquecida. Eles dedicaram muitos recursos para capturar os Chichibukais, mas podem ter sofrido na mão desses poderosos piratas e acabaram ficando bem enfraquecidos. E se isso combinasse com a reviravolta da SSG, aí os caras, mano, estariam realmente na pior, como parecem estar. E para contribuir com todo esse caos que tá rolando mundo afora, a notícia da queda de 2 Yonkous em um ano simplesmente se espalham rápido como um raio ao redor de todo o planeta. E isso levou os holofotes a se direcionarem a 2 outros personagens. Parte 2, Barba Negra e Shanks. Logo no cabeçalho da página a gente tem um questionamento curioso. Esses piratas estão desejando fazer mais caos? Algumas pessoas por aí estão dizendo que isso é sim um indicativo de que Shanks é um violão. Mas logo a gente tem o seguinte texto: com a queda dos 2 Yonkou, todos estão curiosos sobre os 2 que restaram. O que esses 2 opostos têm em sua mente durante essa turbulenta era? Então, se eles são opostos, aparentemente o Barba Negra é um verdadeiro herói. Vamos lá, né? Vamos dar aquela conferida no que é de verdade mencionado sobre cada um deles, começando por Marshall D. Teach. Expandir sua influência com planos astutos. Ele enlouquece em busca de ainda mais poder. Eu achei muito legal esse título para introduzir o Barba Negra, porque traz tanto sua principal qualidade como seu maior defeito. Barba Negra é alguém muito estratégico, paciente e grande executor de planos astutos, mas em contrapartida, sua ganância cada vez maior pode ser sim o grande fruto de sua ruína. E o próximo texto sobre o personagem vem para fortalecer essa ideia. Barba Negra já acumulou muito poder como Yonkou, mas seu apetite não conhece limites. Ele continua avançando constantemente visando o topo. Sua risada zombeteira ecoa através de tempos incertos. E aqui entra a seguinte frase que me deixou bem pensativo. Teach parece se divertir bastante com as caóticas novas histórias. Poderiam essas brigas entre piratas tão importantes serem parte de um elaborado esquema? Então será que os eventos como os que acontecem agora fazem parte de alguma estratégia mirabolante do Barba Negra,
Como a gente já viu, o personagem elaborou um plano de vida que vem acontecendo desde que realizou sua primeira façanha, se tornar um membro dos Piratas do Barba Branca. Desde então, com muita maldade no coração, calma e paciência, ele foi decidindo os momentos perfeitos para agir e sempre conseguiu conquistar o que desejava, sempre subindo cada vez mais ao topo. Então será que tudo que acontece nesse momento também já é algo previsto pelo Teach? Será que os eventos ao redor do mundo possuem um pequeno fio sendo conduzido por esse Yonkou, como se a sociedade fosse sua marionete? Ainda é cedo demais para saber, mas eu acho muito difícil que esse cenário atual tenha sido previsto pelo Barba Negra. Por mais que no pré-time skip, tenha acontecido tudo exatamente como ele planejou. Mas se tem alguém com potencial para ler situações e prever cenários, esse alguém é Marshall D. Teach. Então a previsão para essa atual conjuntura não é impossível quando falamos desse homem. E como a gente vê, ele não para. Depois de ler sobre o que aconteceu no Reverie, Barba Negra ficou muito interessado em algo e pretende aproveitar essa oportunidade para obter o que deseja. Meu palpite aqui é que ele conseguiu realizar esse feito, independente do que seja, mas não só isso. Essa realização também vai ter como consequência o aumento de sua recompensa. E antes de partirmos para o Ruivo, temos um pequeno diagrama mostrando os 10 capitães titânicos de Barba Negra, que a gente já conhece, mas quando chega no 10º, há uma incógnita absolutamente sem nenhuma dica. Aí eu decidi aproveitar para falar que eu gosto da ideia de ser o Uruji, a supernova que ainda não foi explorado, que pode esconder algum grande poder e tudo mais, mas vai saber, Vamos então falar de um leão sonolento que se move silenciosamente para manter a balança do mundo, Shanks, o Ruivo. E essa é uma passagem muito curiosa que vai contra o cabeçalho, questionando se ele desejava o caos. O Ruivo realmente parece alguém que busca um equilíbrio, mas até que momento isso vai ser benéfico para ele? Ou melhor, até quando seus esforços para manter essa balança estabilizada vai valer a pena? Logo na sua introdução temos o seguinte: apesar de passar a maior parte do tempo como observador no Novo Mundo, os Gorosei perceberam que ele pode ser ameaçador se provocado. Quando esse homem age, os efeitos se espalham ao redor do mundo. E esse trecho é curioso porque dá a entender que os Gorosei perceberam que o Shanks pode ser ameaçador se provocado, o que talvez enfraqueça a ideia dele ter uma linhagem importante nesse mundo, como a de Rox de Shebek ou de algum Tenryubito, e por isso ele teria poder para influenciar até mesmo os Gorosei. Essa frase tira um pouco da importância de sua origem e ressalta a relevância de suas ações, o que certamente não é menos interessante, só mostra como o Ruivo é influente e super decisivo em suas ações. E esse poder que ele exerce e o concebe em situações curiosas é questionado na revista. Por que ele foi permitido ter um encontro com os Gorosei? Ele é realmente um homem misterioso. É claro que eles não dariam uma revelação tão bombástica entregue de bandeja num compilado de informações, mas certamente tem a ver com seus conhecimentos e suas decisões que exercem uma influência enorme ao redor do mundo. Eu gostei muito que eles evidenciaram como cada atitude tomada pelo Barba Negra ou pelo Shanks pode mudar os ventos do amanhã e contribuir para que a tempestade presente no mundo seja ainda mais devastadora do que já é. Eles realmente têm potencial para mudar o destino. Eles são dois fatores muito determinantes nessa altura da obra e eu acho que os editores fizeram muito bem em ressaltar essa importância. E eu acho que a gente consegue unir essa questão do Shanks ser ameaçador aos olhos dos próprios Gorosei e o fato dele ter tido acesso a uma reunião tão reservada com eles. Afinal, os anciões podem ter simplesmente aceitado conversar com o Ruivo devido ao medo de que ele tome alguma atitude determinada e que gere muitas consequências. Vamos lá! Independente da origem do Ruivo, é óbvio que ele chegou no patamar que se encontra devido ao seu gigante poder. Hoje, inclusive, é capaz que ele seja o pirata vivo mais forte desse universo. E seu poder vai muito além da força física, porque o Shanks parece ser alguém de profundo conhecimento sobre segredos que, na opinião do governo mundial, ninguém deveria saber. O Ruivo é aquele que sabia do paradeiro da Gomu Gomu no Mi antes de qualquer Gorosei ter mencionado a fruta. O Shanks é aquele que hoje é capaz de mudar a maré do mundo com um simples movimento de sua espada. Essa influência enorme pelo planeta, somada à sua força monstruosa e conhecimentos secretos, pode muito bem o tornar
a maior ameaça para o governo mundial, pois além de ser capaz de parar uma guerra com poucas palavras, Shanks também deve ser capaz de iniciar uma guerra com poucas palavras. E caso se envolva fisicamente nesse embate, o confronto será de proporções históricas. Ao notarem que o Ruivo tem autoridade para instaurar o verdadeiro caos, os Gorosei temem e sabem que não devem provocá-lo. Temos então uma pequena parte dedicada à interação do Ruivo com outros criminosos ao redor do mundo. Kid veio pra cima e tomou um pau, perdendo o braço no processo. Muita gente acha que o Shanks pegou esse braço para substituir o que ele apostou na nova geração. E o Bartolomeu veio tacando fogo nos territórios do Shanks e hasteando a bandeira dos chapéus de palha sobre a região. Errado não tá, mas talvez, na próxima aparição desse mito aí, esse bracinho já não esteja mais grudado no corpo pra acenar por aí, né? Enfim, para finalizar e conectar todas as informações mencionadas sobre Shanks e Teach, temos o segmento dedicado à cicatriz em seu olho esquerdo que amarra seu destino ao de Barba Negra. Seus destinos parecem estar unidos desde os dias em que os dois eram aprendizes e foi Teach quem deixou a cicatriz em Shanks. Essa cicatriz continuará a doer? Quais consequências essa relação incomum terá no mundo? Por mais que nenhuma grande revelação tenha sido feita nessa parte, eu achei um excelente trabalho na construção do hype em cima desses dois últimos Yonkou, sem contar Bug e Luffy, e na força de suas ações, que mais uma vez podem mudar o destino do mundo. O Shanks busca manter o equilíbrio ou espera o momento perfeito para instaurar o caos? Barba Negra tá aproveitando as oportunidades que o universo lhe apresenta ou apenas colhendo os frutos de seu incrível planejamento? É realmente muito difícil saber quais são as consequências que essa relação terá para o mundo, o que deixa a gente muito mais animado para ver quais serão os próximos passos dos dois personagens. Parte 3, as espadas de grau supremo. Aqui a gente tem um corte brusco nessa construção tão bem feita de informações sendo passadas. Pulamos dos Yonkou para as lâminas mais incríveis de One Piece. Então vamos dar uma olhada no que a revista diz pra gente sobre as Saijou ou Asamono. Primeiro vemos a Ace, a companheira constante de Roger durante seus anos de aventuras. Ele gostava tanto da espada que deu o nome dela pro seu próprio filho. Em seguida, temos a Murakumogiri de Edward Newgate, cuja durabilidade extraordinária dessa Naginata permitiu que Barba Branca usasse todo o seu poder com ela. Então, temos a parte mais importante em relação a espadas quando falamos da Yoru de Dracula Mihawk. Ela possui uma descrição que instiga nosso pensamento. As lâminas negras são as espadas mais de elite que existem. Essa em particular é renomada como a mais forte do mundo. É capaz de despachar desafiantes com brutalidade e classe. E é muito interessante a gente pensar aqui que já nos foi mencionado que uma espada de lâmina negra eleva o patamar da arma, a tornando ainda mais poderosa. Não à toa, é uma evolução da espada padrão. Se dentre as Saijou ou Asamono que nos foram reveladas há uma espada especial de lâmina negra, faz sentido que ela seja mais poderosa entre elas, afinal, a espada de Mihawk, além do maior grau possível, também é uma Kokuto. Nessa passagem, a gente tem confirmado o que já havia sido dito pelo melhor espadachim do mundo no capítulo 51. Sua espada de lâmina negra, a Yoru, é a espada mais poderosa do universo de One Piece. E faz muito sentido que uma arma desse calibre esteja nas mãos do maior usuário de espadas desse planeta. Pode ser que futuramente seja apresentada outra lâmina de grau supremo que possua coloração negra, fazendo com que seja um patamar equivalente ali a Yoru. Mas essa menção e principalmente o que já nos foi mostrado no mangá revela que essa espada é insuperável. Para concluir sobre essas lâminas lendárias, temos uma breve menção a Shodai Kitetsu, cujo usuário é dito como desconhecido. Mais de 99,99% do fandom, e eu me incluo nisso, acreditam que seja a do Gorosei Gandhi. E na sequência, temos basicamente um catálogo das espadas de One Piece que, bom, pra ser bem sincero, eu já trouxe um dossiê completíssimo delas em um vídeo, e a real é que a revista não se aprofundou tanto assim nelas. Mas a passagem mais importante é a seguinte: é dito que uma espada escolhe seu usuário, mais uma vez mostrando que objetos em One Piece também possuem vontade.
O Merry possuía um Klabautermann. Existem coisas ao redor do mundo que expressam uma mensagem que podem ser ouvidas por aqueles que ouvem a voz de todas as coisas. A Hito no Mi parece que fugiu do governo mundial e escolheu Luffy como seu usuário e por aí vai. As espadas também carregam uma vontade e por isso decidem seus portadores. E fechando essa parte das espadas, temos a pergunta. Muitas questões ainda sem respostas quando se tratam de lâminas como Yoru e Shusui. Só o Haki seria o suficiente para transformá-las em lâminas negras? Na minha humilde opinião, não. Senão Roger, Barba Branca e o próprio Oden teriam transformado suas espadas em Kokuto, mas é necessário algum outro grau de espadachim e nível de proficiência com sua espada para chegar nesse patamar. Por isso, só Mihawk e Ryuma, duas lendas absolutas em termos de espadachim e samurai, foram capazes de tal feito. Parte 4, Rascunhos do Oda. E essa aqui é uma verdadeira galeria de tesouros que os volumes de Road to Laugh Tale estão trazendo pra gente. São esboços do Oda de algumas ideias originais para alguns personagens e outras ideias alternativas. Legal a gente ver como a forma híbrida do Kaido passou por muitas versões diferentes e o Oda quase mandou um doidão pescocela de maluco dragão muito bizarro, 100% assustador e bravo demais, mano. Mas aí, na moral, muito maneiro mesmo. Tem até ali mencionando que em sua forma híbrida o Kaido usaria mais suas garras de dragão do que seu próprio Kanabo. Muito legal. A gente também vê uns rascunhos pro King e parece que o Oda acertou em cheio na sua decisão, porque todo o King aqui tá bonitão, mas o definitivo é simplesmente o maluco mais cheiroso de todo One Piece e eu não tô aqui pra negar isso. Essa forma do Queen aí também é legal e esse Jack na forma híbrida, mano, sejamos sinceros, verdade tem que ser dita, é brabo demais. Ele pode ser um verdadeiro saco de bosta, um esgoto, mas esse design dele híbrido, mano, é bem maneiro. Sobre o Stobiropo, Black Maria seria um estegossauro, interessante também, mas foi legal trazer uma aranha muito louca pra dar mais versatilidade nos combates e não ser só porradaria bruta toda hora, força monstruosa de Dinossauro Rex. A gente vê também que o Oda tava pensando em colocar a fruta dela como a fruta da faixa, o que fugiria bastante da temática dos Piratas das Feras, mas enfim, será que teria habilidades parecidas com a Dak de Demon Slayer? Curiosa essa menção aí no meio disso tudo, e ele ainda aproveitou, né, pra pintar o Sanji mais uma vez de gado. O Page One tem alguns esboços revelados, bem legal também, mas nada muito que acrescentar. Nos é mostrado que Huishu se chamaria Baigal e seria um usuário de Nitorio. Já Uruchi se chamaria Jirai e seria um personagem sem gênero, como se fosse um espantalho. E eu achei o conceito bem interessante e acho que seria bacana o Oda brincar com algo nesse estilo mais à frente, mas talvez ele tenha tirado por se assemelhar muito ao Hawkins ou algo assim. No mais, temos revelada a maldição, ou a benção, que é a língua da Uruchi por debaixo da máscara, meu irmão. Enfim, o Drake não tem nada demais, só mostra mais uma vez como Oda realmente mudou de um Tiranossauro Rex para um Alossauro, e aí vem o fechamento com Sasaki, cheio de esboços maneiros e umas revelações interessantes. Ele se chamaria Faro e aparentemente seria mais jovem, e eu tenho quase certeza que o Oda encaixou ele para lutar contra o Franky e o colocou com essa idade atual dele porque ele é o filho da Kuroro e o pai da Shimi que a abandonou quando era criança. Eu boto muita fé nisso, papo reto mesmo, muita fé, mas eu fico me perguntando por que será que o Oda não foi fundo nesse tema, visto que a situação parecia extremamente cabível pra abordar ele. Enfim, eu acho que no SBS Futuro, tá, ele vai revelar que era isso mesmo, mas também pode ser só minha vontade de ver isso acontecer falando mais alto. Só que a real é que mano, uma vontade com grande parcela de razão misturada com emoção. E meu querido, esse foi o vídeo, tá? Uma análise bem aprofundada e completa sobre o Road to Laugh Tale Volume 2. Espero que você tenha gostado e tenha deixado aquele like que ajuda pra caramba e se inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, checa também a nossa loja. E é isso, meu querido, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!